sábado, gente! Primeiro sábado de cada mês, dia lindo para a gente falar sobre os nossos relacionamentos saudáveis com a presença da querida Mariane aqui. Quem nunca teve conflitos em relacionamentos, na é verdade? Que levante uma mão. Hoje nós vamos falar sobre isso. Meu nome é Jai Kamise, sou professora de yoga e especialista em desenvolvimento pessoal. Olá, eu sou Mariane Tokarski, consteladora familiar e palestrante, e estou aqui mais uma vez com vocês. E a Jai falou: quem nunca teve problema em relacionamento, levante uma mão. Eu digo: opa, dá para levantar as duas também? Duas perna também, Mariane. Todos os fios de cabelo. Ai, gente, a gente tem que rir, né, Jai? Porque é mais fácil, né, olhar para essas questões rindo do que chorando, né? Mas, na verdade, muitas vezes a gente vai chorar e vai sofrer e vai ter realmente momentos muito delicados, né? Principalmente quando a gente vai olhar para as dinâmicas que a gente está envolvido no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, familiar, social, né? Mas claro que a gente tem que buscar sempre encontrar as soluções, e para isso a constelação familiar realmente nos ajuda muito a ampliar a visão, para poder compreender então que movimentos, que dinâmicas são essas, o porquê a gente entrou, né? E o para que a gente está passando tudo isso, para então poder se liberar e extrair o melhor possível, né? Porque, como diz o Bert Hellinger, não existe nada difícil na nossa vida que também não envolva uma bênção. Não é verdade, Jai? Sim, com certeza. E a constelação é uma bênção, né, Mariane? Aproveitando o gancho, pessoal, eu constelei com a Mariane. E olha que coisa mais linda, que momento divisor de águas na minha vida. Gratidão, Mariane. Quero deixar aqui registrado para todo mundo saber que eu recomendo essa ferramenta para relacionamentos, para você organizar a sua vida, para limpar memórias dos nossos antepassados que estão em nós. É uma ferramenta super potente. A Mariane aqui viu a Jai em prantos, viu a Jai se limpando na frente dela, então muito grata por esse momento muito lindo, e eu super recomendo, pessoal. Então segue os vídeos da Mariane lá do comecinho até agora e vem vendo a ligação linda que ela está fazendo e entregando esse material lindo pra gente aqui neste canal. Gratidão, Jai. Agradeço pela tua confiança, né? E ter feito ter podido te ajudar, né? De alguma forma, foi também uma grande honra para mim. E a gente sabe que todos nós vivemos, né? E tanto você, eu e todo mundo que está nos acompanhando, nós vivemos também nossos conflitos, sabe? Até fazendo aqui uma janelinha antes de começar o nosso assunto, né? Eu estava acompanhando aquele seriado The Crown que fala sobre a coroa inglesa, né? E ali eu comecei a observar, né? E eu sempre já usava nas minhas palestras, encontros de grupo, dizendo assim que não interessa se é a gente na nossa casa, se é a pessoa vivendo lá no castelo da Inglaterra, lá de Windsor, Buckingham, sei lá, ou é a pessoa vivendo lá no cortiço, na favela, em qualquer na comunidade ou na zona rural. Somos seres humanos e temos as mesmas questões para lidar de relacionamentos. Tanto que quando eu fui assistir esse seriado, eu pude perceber, né, as questões emocionais da própria rainha, de toda a família, dos filhos, entre mulher e marido, são as mesmas questões. São né? sempre Então, as mesmas, né? É incrível, a gente tem que realmente entender que somos seres humanos, né? Como já disse o Osho, né? A água do mar é salgada em todo lugar, né? Então, exatamente. A gente vai entender que sim, temos as mesmas dificuldades. Então, quando eu também constelo uma pessoa, eu não constelo, né? A gente usa esse termo, mas quando eu facilito uma constelação para alguém, eu também curo algo em mim. Isso é muito lindo, né? Porque aí vem aquilo que a gente já sabe, né, pessoal? Somos todos um, né? Essa nossa unicidade, isso. né? É prática do Ho'oponopono o tempo todo. Exatamente, limpando, né? Limpando memórias, limpando tudo que pode nos trazer mais leveza, né? E falando nisso, hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho dessas dinâmicas de casal, falar um pouco sobre o relacionamento de casal. O assunto é muito profundo, né? Eu diria assim, quase inesgotável, mas a gente sempre vai olhar lá para o essencial. E o essencial, né, quando falamos em casal, eu parto aqui do princípio casal homem e mulher, né, em função de que a gente está olhando aqui para as polaridades feminino e masculino,
e que as duas unidas levam a vida adiante, sem excluir ninguém, principalmente, né, as relações homoafetivas, mas eu só estou falando aqui porque eu falo do princípio de gerar a vida, mas reconheço todos os casais, sendo eles homoafetivos, respeito, mas eu só estou restringindo aqui para que não tenha má interpretação, né? Porque eu vou falar aqui do ponto de vista feminino e masculino, das energias que são diferentes e complementares e que se unem para transformar essas energias numa vida que vem ser então aquilo que leva uma família adiante, é o que faz com que existam outras gerações que sigam para frente, né? E aí a gente vai olhar e pensar assim, né? Qual é a relação de casal que nós temos como referência? E geralmente a referência é aquela dos nossos pais, né? E no vídeo anterior eu já fiz aí algumas considerações se ficamos presos ou não no relacionamento dos nossos pais, e é muito possível que sim, a gente tenha ficado, porque são percepções que a gente vai trazendo lá da nossa infância, e tudo isso a gente vai internalizando e transformando também em conceitos, em crenças. Mas aí, quando a gente vai perceber, né, já que existe uma outra forma de se relacionar, a gente vai também entender que é possível fazer diferente. Mas como fazer diferente? Através de uma nova consciência. Então, qual é a força que nos faz sair, né, dos nossos pais, desvincular lá da nossa família de origem? Aí eu vou falar para vocês assim, que a gente fala em família de origem e família atual. Família de origem é de onde nós viemos e a família atual é aquela que a gente constitui. E aí, para a gente poder constituir uma família atual e viver esse relacionamento plenamente, eu preciso me desvincular amorosamente da minha família de origem. Ou seja, e eu só posso fazer isso se eu estou no meu adulto. E eu só posso fazer isso se eu estou no meu adulto. Porque se eu ainda estou na minha criança, eu ainda estou com o papai e com a mamãe. Eu não estou com o meu parceiro. E se eu não estou com o meu parceiro, eu não tenho força para assumir compromissos com ele. Eu não tenho força para cuidar dos meus filhos. Eu não tenho força para manter compromissos, né? Então, é muito importante que a relação de casal seja entre dois adultos. Se é entre um adulto e alguém que ainda está na sua criança, não vira relação de casal, vira relação de pai e mãe, né? Se é uma relação em que os dois vêm com a sua criança, saem lá da sua família, né? E porque a vida é assim, né? Vamos combinar aqui, né, gente? Que existe uma questão de sobrevivência, e para uma questão de sobrevivência, a gente precisa uma hora caminhar para frente. E a gente vai para um relacionamento. Nós vamos buscar uma pessoa para estar com a gente, para que a gente possa construir algo e seguir adiante. Mas se eu saio da minha família como criança e o marido sai como criança, essa relação aqui também nos sustenta. Então, primeiro passo para a gente ir para uma relação show, madura, né, e de casal, é saber que eu preciso estar no meu adulto. Se eu estou no meu adulto, eu estou também tendo que olhar para uma questão extremamente importante, que é a sexualidade. Porque não existe relacionamento de casal entre adultos sem sexualidade. E muitas vezes, né, nós ainda não estamos vivendo a nossa sexualidade de uma forma saudável. E essa sexualidade, às vezes, ainda está presa lá na relação dos nossos pais, nos conceitos deles. Da mãe, onde dizia que sexo era obrigação, que sexo era castigo, ou que sexo era pecado, né? O do pai, até mesmo, daquele pai que lidava com a sexualidade como algo que era fora de casa, com a mulher não, com a mulher era uma relação fria, mas daí ele vivenciava os seus relacionamentos mais livres sexualmente lá fora. Então, a gente vai trazendo esses conceitos, e para que a gente possa ir para o nosso adulto, a gente tem que aprender a lidar com a nossa sexualidade, porque sexualidade vem do termo seccionar. É o que nos desvincula dos nossos pais e leva para a relação seguir adiante, para então encontrar um outro adulto no qual eu vou viver a minha sexualidade saudável. Então, né, 2 pontos básicos que eu já falei: me desvincular dos pais através do quê? Da sexualidade, que é o que nos secciona, e ir para uma relação como adulto.
O problema é que muitas pessoas acabam saindo da relação, querendo sair da sua família de origem, não porque realmente estão vivenciando a sua sexualidade ou porque já estão no seu adulto, mas porque estão extremamente feridos lá no seio familiar, por conta de agressões, por conta de conflitos que se vivencia no lar. Então, vai buscar casar rápido para encontrar, para poder sair de casa, né, para poder se libertar da dominação do pai, para poder se libertar daquele peso que tinha que carregar lá, cuidar dos irmãos. Isso é uma coisa que eu vejo muito frequentemente nas constelações, né? E aí você que está aí pode estar se perguntando, tá, mas e se isso já aconteceu comigo, o que eu faço? Né? Porque eu mesma fui perceber quantos movimentos inconscientes eu já tinha seguido. E tá tudo certo, faz parte do nosso caminho, né? Mas como diz Carl Jung, né, numa frase que para mim é como um mantra, né? Até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino, né? E quando eu fui me tornando consciente, eu fui compreendendo que eu posso sim ir transformando a minha relação, né? A minha relação atual, mesmo que ela tenha iniciado com algumas premissas, com alguns impulsos que não eram os mais saudáveis naquele momento. Mas aí, aos poucos, eu fui buscando essa organização. E tudo que nós falamos em constelação familiar vai nos remeter a uma necessidade de uma ordem para que as coisas possam acontecer, né? E a constelação fala, já falei em vídeos anteriores, vai lá e procura, né, sobre as 3 leis do amor, as quais eu também vou repetir aqui rapidamente, que é pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio. É nós sabermos, né, ao qual sistema nós pertencemos, onde é o nosso lugar nesse sistema, qual é o nosso tamanho também perante as pessoas às quais a gente está convivendo, né, qual é a força que nós temos dentro do nosso sistema e se nós estamos trabalhando as trocas corretas e equilibradas, principalmente na relação de casal, porque uma relação de casal sem trocas equilibradas, ela não prospera, ela não funciona, né? E pode ter muitas vezes até amor, realmente, você pode amar essa pessoa, você tem aquele desejo de estar com ela, mas se não está tendo o equilíbrio entre o dar e o tomar, ou dar ou receber, né? O tomar, ele é um pouco mais profundo do que o receber, porque é aquele assim, isso é meu e eu vou lá e pego também, eu não fico só esperando, né? O receber é mais passivo, o tomar é mais ativo e o tomar é o que realmente nos leva para a força, mas é quando o casal ele está em nível de igualdade. Então começa que primeiro, para eles estarem assim, em nível de igualdade, eles precisam ser adultos. Porque se tem um adulto e outro criança, já não tem igualdade aqui, já não tem mais relação de casal. Sexualidade também já não funciona, já não estão em equilíbrio, né? Aí, nas responsabilidades, nas trocas, nas obrigações, e os dois precisam estar em equilíbrio. Aí um faz algo, o outro aceita, faz também, sobe, faz um pouquinho mais, né? E aí quando esse recebe aqui um pouquinho mais que o outro fez, ele também devolve algo positivo e faz um pouquinho mais e a relação vai prosperando. Agora, quando começa a ter trocas negativas, o que acontece? Esse aqui faz algo ruim, esse aqui ele vai querer se cobrar ou se vingar, ou enfim, né? A gente está falando aqui de relacionamentos, não de pessoas tão evoluídas, né? No aspecto, né, que sim, nós estamos tomando essas consciências. Então, quando algo errado acontece, ou algo ruim que eu recebo como ruim, qual que é o meu desejo? É me vingar, é fazer alguma coisa para que ele também sinta dor. Só que aí o Bert, né, ou na visão da constelação, eles dizem assim, ok, é muito bom que a gente faça também, porque o outro precisa desenvolver a empatia dentro da relação, mas daí eu não faço algo mais ruim do que ele me fez, eu faço um pouquinho menos. E aí eu não permito que essa relação caia. Por exemplo, o marido chega tarde em casa porque estava numa festa, né, com os amigos. Dando um exemplo aqui. Aí, poxa, a mulher não gostou disso.
Então, ela vai precisar fazer ele sentir também o que é ele ficar esperando, mas ela não precisa ir lá para uma festa no nível que ele estava. Ela pode ir lá no salão e demorar um pouquinho mais para voltar. Ela não devolve a moeda, ela não precisa ir lá para uma festa e ficar com outra pessoa, por exemplo, que ela estaria devolvendo numa moeda muito mais pesada. E aí ele iria também ter a necessidade de fazer algo mais pesado, e aí então a relação vai acabando. E as relações acabam definhando dentro das trocas negativas, enquanto as relações podem realmente prosperar quando nós fazemos as trocas positivas. E as trocas positivas são necessárias para a relação de casal. E quanto mais um casal se harmoniza, mais o casal também beneficia não só a si mesmo, mas os filhos. E na visão da constelação familiar, se diz que o casal tem sempre precedência perante os filhos. Portanto, se um casal tem como objetivo comum apenas os filhos, ele já se esqueceu como casal. E aí os filhos carregam o peso dessa relação. Portanto, é muito importante que um casal se harmonize para poder beneficiar o filho. E aí sim, esse filho fica leve, porque ele está somente sendo envolvido pelo amor dos pais e não pelo peso da relação dos pais que não está dando certo. Então, são algumas consciências aí que a gente vai trazendo, né? E até estava comentando esses dias com umas amigas, e vou contar aqui, né? Que foi aniversário de casamento do meu marido, né? Nosso, né? Meu e do meu marido, foi aniversário de 14 anos. E aí eu peguei, estava esperando ele chegar em casa e estava preparando uma tábua, assim, com algumas comidinhas, né? E veio o nosso filho de 8 anos e olhou e falou assim: que é isso, mãe? Aí eu falei: mãe, é aniversário de casamento do pai e da mãe essa semana. Foi na semana, não foi no dia. E essa semana a mãe vai fazer umas coisas gostosas para esperar o pai. Aí ele olhou assim, ele falou assim: nossa, tomara que a minha mulher também faça isso para mim, né? E aí, como que um filho se sente quando vê isso, né? Aí fica a pergunta, né? Como o filho se sente quando ele vê que a mãe espera o pai com amor? Ou que o pai chega em casa e faz um agrado para a mãe? Ele se sente bem, ele se sente leve, ele se sente feliz. Ao passo que quando, por exemplo, eu casei logo no início do casamento, isso lá atrás, né? Nós temos um primeiro filho e ele veio logo na sequência da nossa relação. E o meu marido, naquela época, ele ainda não tinha entendido o que era a renúncia e o compromisso de um casamento. E eventualmente não, constantemente ele saía fazer as coisas que ele gostava, os hobbies dele, e eu ficava com o mais velho, né, que hoje tem 13 anos. E eu acabava fazendo o quê? Sentava à mesa, colocava a nossa refeição e expressava a minha decepção do pai não estar com a gente. E ele ouvia aquilo, né? E o que a criança sente quando ele escuta, por exemplo, assim: pois é, o pai não tá aí para comer com a gente, eu fiz tal comida, né? Mas pena que o pai não vai comer, né? E eu fazia isso, gente, porque para mim aquilo era uma dor que eu estava sentindo, eu precisava falar para alguém. E eu falava para a pessoa que ia pegar toda aquela dor para ela, que era o filho, né? E aí, qual é a consequência disso para a criança? Ela começa a se sentir responsável pela mãe. Opa, o pai não tá, mas eu tô. Eu sou o companheiro da minha mãe, né? E aos poucos ele vai achando que é ele o homem da mãe, e o pai vai saindo da relação. Quando eu fui percebendo tudo isso, eu fui trazendo então o meu marido de volta. E não falei mais isso para o meu filho. E comecei a deixar ele livre dessas queixas que eram minhas. E fui resolvendo isso com o meu marido. E aí a gente foi realmente se readequando, né? Ele foi vindo para o lugar dele, eu fui mantendo o meu, e o filho pôde estar lá embaixo, né? No lugar dele. Porque quando eu falava isso, meu marido saía e o filho subia. Ele tinha que estar de companheiro da mãe. Então, são muitas dinâmicas que acontecem, né? Já falei bastante coisa aqui para vocês, não só relacionado ao próprio casal, mas que vai impactar o filho que está no meio dessa relação, os filhos, né? Todas as gerações que vêm adiante. Enfim, né? Tem muitas questões aí para se falar, mas teremos mais vídeos.
Agradeço, né, imensamente, Jai, por você dar essa oportunidade de eu estar trazendo essas visões de constelação familiar para os relacionamentos saudáveis. E na relação de casal, especialmente, né, quero deixar aqui uma mensagem, né, de que a relação de casal, ela não é um substituto para o amor que a gente não sente por nós, né? O amor próprio, ele é o primeiro passo para a gente se relacionar. Quando eu não tenho amor por mim mesma, eu vou projetar isso na outra pessoa. Então, o primeiro passo para a gente se alinhar numa relação de casal é sim reconhecer, trabalhar o próprio amor, e isso a gente faz se desvinculando saudavelmente dos nossos pais, curando as nossas feridas, e aí a partir disso, essa pessoa que está do nosso lado, ele não é a pessoa que nos ajuda, mas ele é uma pessoa que nos apoia, que está também buscando evolução junto com a gente. Então ela é uma relação que leva para um caminho de evolução, de relacionamento saudável, de ajuda como uma maneira geral, mas não pode ser um relacionamento à base de carência. Não é verdade, Jai? O que você acha disso tudo? Perfeito. Com certeza, com certeza. Enquanto você estava falando, eu senti a vontade assim de fazer o convite para você que está em casa assistindo esse vídeo, né? Para convidar o seu parceiro, a sua parceira, para ouvir esse vídeo com você, porque é tão importante que vocês dois tenham a informação, né? Sobre tudo isso que a Mariane falou. E vou convidar você para deixar nos comentários também se você trouxe o seu parceiro para assistir, a sua parceira, e o que este vídeo, se você já pratica essa consciência no relacionamento dessa forma. Se a Mariane ela esboçou ali, tudo que ela esboçou, você já pratica. Isso é muito bom, né, Mariane? Pra gente saber se a pessoa já... Qual o nível de consciência, né? Que nós estamos aqui, o pessoal que está assistindo, pra gente interagir. Ai, gratidão, amada, por mais esse lindo vídeo esclarecedor, né? E como você disse, relacionamento, e a gente sabe, é assunto aí para muita coisa, pra gente desemaranhar um grande novelo de lã que tá todo emaranhado aí, né? Mas que aos pouquinhos a Mariane vai passando as informações e a gente vai, ó, arrumando. Gratidão, Jai, gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo. Beijo a todos. Até o nosso próximo vídeo. Beijo, namastê, pessoal. Namastê. Lembra de se inscrever, pessoal, acionar o sininho para esses vídeos serem espalhados pelo algoritmo aí do YouTube, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.